Por acaso você quer ler a Bíblia, mas você não sabe por onde começar? Você já se sentiu frustrado por ter começado a ler a Bíblia e não ter conseguido terminar? Então, meu querido, esse vídeo foi feito exatamente para você. Aqui eu vou te passar 10 dicas muito importantes que você precisa saber antes de começar a ler a Bíblia. Será que você conhece todas elas? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje, mas olha só para quem ficar até o final. Fala meu querido, minha querida, meu nome é Denis Bernardi e seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria Cristã. Se você entrou nesse vídeo, assim como eu, você provavelmente quer ter um relacionamento profundo com Deus e você sabe que para conseguir isso, nós utilizamos das suas escrituras e da sua palavra. A palavra que Deus nos deixou em sua Bíblia, em suas escrituras, ela é inspirada, ela nos traz vida, ela nos conduz a uma base sólida para que a gente possa enfrentar as adversidades neste mundo. Ela é algo que nos traz paz, que preenche o nosso vazio. E acima de tudo, conhecer a palavra de Deus é algo fundamental para que a gente chegue a um novo patamar espiritual com o nosso Salvador. Eu confesso para você que a Bíblia não é um dos livros mais fáceis de ler. Assim como eu, você provavelmente já sentiu a dificuldade de entender algumas coisas, ou mesmo ter uma disciplina para que todo dia a gente possa estar meditando um pouquinho na palavra de Deus. Mas eu tenho toda a certeza que você tem a determinação para chegar e vencer esse desafio exatamente como eu venci. Então o que eu vou te passar aqui hoje são 10 dicas muito boas que eu gostaria que tivessem sido ditas para mim quando eu também comecei a ler a Bíblia. Então a nossa... passarinho. Então a nossa dica de número 1 será orar antes de começar. Meu querido, apesar de parecer um pouco óbvio, a primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo e o próprio autor está com você quando você está buscando conhecê-lo um pouco mais. Já teve aquele seu livro da escola que você folheou ali, começou a ler e você não entendia alguma coisa? Pois é, a Bíblia é exatamente assim. Só que com a diferença que o autor que escreveu este livro está com você para tirar a sua dúvida. Então nada mais certo do que começar a nossa leitura dizendo para o próprio autor nos ajudar durante essa nossa nova caminhada. E na dica de número 2, nós temos que procurar um local em particular com Deus. Meu querido, eu costumo dizer que a Bíblia ela faz parte do nosso devocional diário. Nós precisamos ter um momento em que nós estamos a só, num quarto ou numa sala, sozinhos com Deus. Tenha em mente que enquanto você estiver fazendo isso, você vai estar tirando um momento de qualidade para estar ali, tete a tete com o seu Criador. Pensem só na pessoa que você mais admira nessa face da Terra. Agora imagina que você está com ela bem ali na sua frente para ter um momento ali conversando, falando sobre o que você quiser. E a minha dica de número 3 para vocês é: procure uma linguagem fácil para começar. Provavelmente você já tem uma Bíblia aí na sua casa, mas nós temos diversas traduções da Bíblia em português e algumas delas são um pouco mais difíceis e algumas são um pouco mais fáceis. Por exemplo, a mais famosa é a linguagem João Ferreira de Almeida, que é uma linguagem mais erudita e mais usual durante os cultos, mas também é uma linguagem um pouco difícil de entender para quem está começando. Agora, a gente também tem a nova versão internacional, que também sim é uma linguagem formal, mas ela também busca trazer a linguagem da Bíblia para a linguagem que a gente tem nos dias de hoje. Ela é um pouco mais atual. Mas se você está querendo algo um pouco mais informal, para você começar a ler, começar a se habituar com a Bíblia, eu indico para você a versão da nova linguagem de hoje. Essa é uma versão que procura fazer uma paráfrase do texto original numa linguagem um pouco mais usual para a gente, então um pouco mais fácil de entender. Para quem quer começar, é uma boa Bíblia. Futuramente, depois, você pode passar para uma linguagem um pouco mais rebuscada. E na minha dica de número 4, que pode ajudar bastante você, é procurar um plano de leitura anual da Bíblia. Pela internet existem diversos planos que você pode acessar gratuitamente e eu vou deixar aí na descrição um para você baixar. Mas nessa dica tem muito a ver o que eu disse alguns minutos atrás do nosso devocional com Deus. Você precisa criar o hábito de todo dia dedicar um tempo para Ele. E na dica de número 5, são algumas coisinhas que você precisa saber antes de começar a ler a sua Bíblia. Primeiro de tudo, meu querido, você precisa entender que a Bíblia não está numa ordem cronológica. A Bíblia foi organizada segundo o assunto a qual ela está tratando. Um exemplo aqui para você são os evangelhos. Os evangelhos são um tipo de escrita histórica. O que está registrado ali são vários fatos históricos que aconteceram ao longo da vida de Cristo. Por outro lado, nós temos também os Salmos e os Provérbios, que são uma linguagem poética.
Então, em cada um desse tipo de escrita, você vai ver um uso da linguagem diferente, você precisa se habituar com eles. Deixe aí nos comentários se você gostaria que eu fizesse um vídeo falando um pouco mais dos tipos de escrituras presentes na Bíblia. E ainda dentro dessa dica de número 5, eu indico você a começar a leitura pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento é uma linguagem um pouco mais próxima do que a gente tem nos dias de hoje, e muitas das doutrinas que estão ali, elas já são a verdade atual para a igreja de hoje. Muitas das coisas que você vai ver no Antigo Testamento eram verdades passageiras ou transitórias que apontavam para as coisas que a gente tem no Novo. Então, se você começar por lá, talvez você fique um pouco confuso. Comece pelo Novo mesmo. E essa dica de número 6, ela é muito importante e você precisa prestar atenção no que eu vou dizer aqui para você agora. Uma das coisas que mais criam discussão a respeito de falsas doutrinas é a interpretação do texto fora do contexto. Então, quando você estiver meditando na Bíblia, nunca pegue um versículo isolado, tire ele do seu contexto e medite apenas nele. Isso é muito perigoso. Se você quer estudar e meditar na Palavra de Deus, você precisa ler longos trechos, se possível, o capítulo todo, ou até mesmo 2 ou 3 depois dele, para que você tenha um contexto do que o autor está dizendo ali naquela passagem. Um bom começo é fazer uma pesquisa sobre algumas perguntas que eu vou passar para você aqui. Antes de começar a ler um livro, você precisa entender para quem ele foi escrito, quando ele foi escrito, aonde e com que propósito. Por exemplo, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João ao final de sua vida para exortar a igreja ao que viria no final dos tempos. Então seria completamente errado se eu pegasse várias passagens desse livro e quisesse aplicar na igreja de hoje. Isso não vai funcionar. Então procure entender o sentido do livro que você está lendo. Muitas bíblias de estudo, por exemplo, antes de começar a entrar nos capítulos, essa bíblia traz todo um resumo e um panorama do que esse livro está querendo dizer. E na dica de número 7, eu queria pedir para você tirar um tempo de qualidade para meditar nas escrituras. Quanto tempo a gente passa procurando coisa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no TikTok? A gente provavelmente passa até horas vendo coisas ali que não fazem sentido nenhum, ou que até mesmo não agregam nada para o nosso crescimento espiritual. Pensem só se a gente aplicasse esse mesmo tempo, só que agora para ler a Bíblia e meditar no que ela está dizendo. Olha só, Deus nos dá um presente todos os dias, que são as 24 horas que nós temos para usar da maneira que a gente bem entender. Onde a gente está utilizando essas 24 horas que Ele nos dá com todo o seu amor? Dica de número 8. Nessa dica, meu querido, é mais um conselho que eu tenho para você, que é: não vá com muita sede ao pote. A gente muitas vezes se empolga em estudar a Palavra de Deus, eu quero ler, eu quero chegar, eu quero fazer logo, mas o que a gente tem que ter em mente é que constância é mais importante do que quantidade. É muito mais importante fazer um pouquinho todos os dias do que eu pegar 1 hora, 2, 3 em um dia só e nunca mais fazer. Quando a gente faz isso, a gente monta uma enrascada para a gente mesmo. Porque se eu leio 2, 3, 4 horas hoje, amém, incrível, mas no dia seguinte, provavelmente eu não vou conseguir manter essa meta e eu vou acabar largando. Agora, se eu consigo manter um tempo todos os dias, de 10, 15, 20 minutos que sejam, mas eu sei que eu consigo manter essa meta por todos os dias, eu consigo caminhar muito mais longe. E na nossa penúltima dica, dica de número 9, nós temos que procure alguém para te explicar o que você leu. Meu amado, a Bíblia não foi lida para ler sozinha. Se a gente fizer isso, provavelmente alguma enrascada a gente vai cair. Então procure alguém, uma pessoa um pouco mais experiente, que tem mais caminhada nessa fé cristã e um pouco mais de conhecimento. Para quando surgir aquela dúvida de um texto que você não entendeu, ele vai te ajudar a entender da maneira correta. E por fim, a nossa última dica para fechar com chave de ouro é: a leitura da Bíblia é para o resto de nossas vidas. Meu querido, a palavra de Deus nos diz assim, que prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas Deus, Ele é um ser infinito, Ele é um ser infindável, e nós não temos capacidade de terminar de conhecer esse Deus que a gente adora. Por isso eu digo aqui para você, a Bíblia, a leitura da Bíblia, ela é diária e ela é para o resto de nossas vidas. Imagine que cada dia que você lê um pouquinho mais essa palavra, ela está trabalhando no seu ser, ela está moldando você um pouquinho mais na imagem do perfeito varão que é Cristo. Então, se você realmente quer ter uma vida transformada, abençoada pelo nosso Criador, pelo nosso Salvador, você precisa entender que a Bíblia precisa nos moldar todos os dias de nossa vida.
Meu querido, você gostou desse vídeo? Então compartilhe com aquela pessoa que está começando a ler a Bíblia. Chame ela para ler a Bíblia junto com você e vamos fazer uma comunidade de cristãos preparados e hábeis na palavra. Eu peço também para que você deixe o seu like para que a visibilidade desse vídeo alcance a mais pessoas. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, porque a gente prepara conteúdo de qualidade que vai edificar a sua vida com Deus. Aí na tela estão aparecendo 2 outros vídeos para que você escolha o próximo que você vai assistir. E desde já eu te deixo o meu abraço e tchau!